Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que verão esse vídeo. Hoje com um vídeo aí bastante informativo, até mesmo porque muito pedido em relação aí a questões das ações, que quem tem me acompanhado aí pelo meu Instagram e pelos meus vídeos no YouTube, eu venho falando cada vez mais, desde o ano passado eu já venho falando, mas eu venho falando cada vez mais sobre as ações e hoje eu colocando esse vídeo aqui para discutir com vocês alguns aspectos aí de diferenças entre as ações e o mercado aí do mini índice do mini dólar. Então, eu peguei um exemplo muito interessante que foi agora dessa sexta-feira que passou, para vocês observarem certos detalhes, tá? Então, o que que nós temos aqui? Então, vou colocar aqui mais para cima, né? Ficou o gráfico aqui tá meio ajustar isso aqui para eu colocar para vocês as ações, ó. OK? Eu tenho que dar uma travada nesse gráfico aqui, né? Bom, nós temos aqui, por exemplo, as ações mais fortes aí foram da sexta-feira aí, né? Nós temos aí, por exemplo, Cirela, né? Observem o movimento que a Cirela fez, tá? Observem esse movimento. Então, aqui nós temos aqui 10 horas da manhã, né? 10 e 5, né? 10 e 5, 10 e 10. Nós estamos aí no time frame de 5M. Né? E nós tivemos aqui, por exemplo, uma RBI aqui extremamente clara. Tá? Para começar, né, nós temos aqui uma NRB, mas aqui vem de várias, não importa. O mais interessante foi essa RBI aqui. Para começar, uma diferença importante aí entre as ações e o mini índice e o mini dólar, pela distância em que essa RBI aqui está da M20 e a M20 está da M200, dificilmente, não é que não possa acontecer, mas dificilmente uma RBI dessas, que é pelo método que eu opero, que é o método Oliver, adaptado por mim para o mercado brasileiro, dificilmente uma RBI dessas, ela vai desse jeito aqui, ó, né? Ela vai dessa forma que essa foi, né? Ela deu um start aqui, né? E vai, só volta um pouquinho, depois vai embora. Dificilmente uma RBI como essas, no mini índice e no mini dólar, elas vão pela distância aqui das médias, né? Então nós temos aí a primeira diferença entre ações e o mini índice e o mini dólar. O que que acontece? As ações, vou até deixar aqui para vocês, as ações são mais seguidoras e doras de tendência, ok? Então, quem tem mais facilidade e quem se sente mais confortável em pegar uma tendência sólida, né, vai ter naturalmente mais facilidade de operar ações do que o mini índice e o mini dólar. Porque o mini índice e o mini dólar seguem menos tendência do que as ações. Então, você que gosta de operar no mini índice, você tem que saber operar em várias tendências. Tem que saber, tem que gostar, inclusive, de operar contra a tendência. Faz parte do game aí, operar contra a tendência. Né? Eles têm que estar mais acostumados com a mudança de tendência que o índice faz. Ok? Então tem que estar mais acostumado com essa batida aqui de cabeça para cima e para baixo, né? Aqui, por exemplo, na sexta-feira, né, nós tivemos aqui o índice, por exemplo, ele começa mais altista, ele tenta ficar baixista, depois ele fica altista de novo, depois ele muda a tendência de novo, né? Então aqui uma tendência, duas tendências, três tendências, quatro tendências, então são quatro tendências aí no mesmo dia. Então, é importante porque isso faz diferença. Então, quem quer operar aí um mini índice e um mini dólar tem que saber que esses ativos mudam mais de tendência, podem mudar mais de tendência. Então você tem que saber operar essas mudanças de tendências, tem que aceitar essas mudanças de tendência, tem que entender como ganha dinheiro, tem que ficar mais assim esperto para que às vezes você está numa tendência e você tem que estopar porque o movimento contra ele vai muito forte, certo?
Então, esses são os detalhes. Então, é interessante dizer aqui para vocês que é, é claro, né, pessoal, vão ter muitas ações no dia que elas não vão pegar a tendência, óbvio. Só que você tem essa pancada que são 77 ações, compõe hoje o Ibovespa, são as ações que eu olho aí para day trade. Você tem 77 possibilidades de pegar ativos que entram em uma tendência e continuam naquela tendência, se mantêm naquela tendência. Então, as ações são ativos que podem pegar uma tendência e se manter nessa tendência ao longo praticamente de todo o pregão. Então, as ações são ativos mais fáceis de mexer para quem se sente mais confortável de operar a favor de uma tendência sólida. Então isso é importante. Então você observe aqui, vamos pegar as maiores tendências aí da sexta-feira, né? Cirela 3, vamos pegar Qual 3, por exemplo. Observem que Qual 3 aqui, por exemplo, também, olha só, ela começou já acima das médias e continuou acima das médias. Então nós tivemos aqui em Qual 3, nós tivemos aqui uma RBTO, né, que se manteve, foi aqui, ela dá uma pequena descida, mas sem perder a média móvel de 20 e depois dá aquela pancada, né? Depois daquela pancada. Então nós tivemos aí Qual 3 também. A Icor 3 eu não gosto muito de trabalhar para day trade, mas vamos ver a RAI, a Rail 3, né? Vamos ver ela aqui, ó. Observem, né, que mesma coisa, olha a abertura, tá? Então ela já começa mais altista, tá? Ela já começa mais altista e ela continua altista. Tá? Até vou pegar a hora aqui certinha aqui para vocês verem. Para isso eu vou puxar um pouquinho aqui para baixo, né? Olha aqui, ó. Tá? Então ela já começa mais altista, tá? Ela já começa mais altista e continua altista durante todo esse dia. Então nós tivemos aqui, ó, por exemplo, ó, 10h30 da manhã, 10h15, 10h10 aqui, ó. Olha, primeiro candle do dia dela aqui, 10h05, ela já começa acima da média móvel de 200 e continua acima da média móvel de 200 períodos, tá? Então o que acontece? Nós temos aí essa diferença. Então, novamente, quem gosta de operar uma tendência mais sólida, que dificilmente, que não é dificilmente, né, pessoal, que em menor exposição, em menor tempo, ela volte, ela dance menos, ela rabisque menos o gráfico, vai ter mais facilidade de operar nas ações, certo? Porém, tem umas coisas importantes, né? Inclusive é por isso que não é muito divulgado, você não vê muitas pessoas falando em operar ações no Brasil, você vê poucos vídeos no YouTube em relação às ações do Brasil. Por quê? Porque é uma diferença assim, né? Qual que é a diferença? Então, olha só, a diferença da questão da alavancagem, para atrair muito público, para atrair aquele público que quer realmente ganhar, assim, tem muita vontade de ganhar dinheiro no mercado, mas tem pouco capital. Então, observem, ninguém percebe isso, né? Um mini, um mini equivale a R$ 20.500 hoje no momento, né? Com R$ 25 na corretora, você pode abrir um mini. Obviamente, todo mundo que opera pelo menos algum tempinho sabe que R$ 25 na corretora para você operar aí um mini não é nada, né? Você acaba de abrir os R$ 25 aí com um contratinho, se ele voltar um tico, a corretora já te zera. Então, quem opera aí há um tico de tempo já sabe que isso aí não é possível, né? Mas continuam, tem pessoas, tem youtubers inclusive que insistem, né? Que pega uma nota de 50, pega uma nota de R$ 100 e falam que é possível aí operar no mercado, né? E tem muita gente que acredita nisso, né? Então o que acontece? Nós temos aí situações e situações. Então, nós temos aí um contrato equivale a R$ 20.500. Vamos pegar aqui, ó, como eu coloquei para vocês, ó, vou colocar aqui Cirela, que eu estava observando antes, né? Para a Cirela ficar com 20 mil aqui, ó, vocês têm que colocar aqui 800 ações, né? Então,
para você operar como se você estivesse operando um mini índice em termos de valores nominais, você aqui em Cirela, por exemplo, você tem que abrir 800 ações. Para você abrir 800 ações em Cirela, tá? Eu não tenho a conta exata, tá? Mas é, mais ou menos aí, pessoal, mais de R$ 1.000, tá? Que você precisa ter de você precisa ter na corretora para poder abrir 800 ações de Cirela, mais de R$ 1.000. Tá? Então, assim, é uma diferença absurda, né? Você tem que ter mais de R$ 1.000 na conta para você abrir R$ 800 de Cirela, que são os R$ 20.000 do mini índice para um contrato. Só que no mini índice a alavancagem é tão grande, com R$ 25 na corretora você pode abrir é, R$ 20.000. Né? Então, assim, é, não tem essa pegada marqueteira, não existe essa pegada marqueteira em relação às ações. Por isso que é pouco divulgado. Porém, o que acontece? Quando você tem 800, quando você tem uma tendência sólida, observe que, por exemplo, tá? Observe que, por exemplo, essa RBI aqui, tá? Essa RBI aqui, ela não voltou. Esse pedacinho aqui, ó, você está no 0 a 0. Quer dizer, ela não volta nem esse tico aqui, né? Nem esse candle aqui, ó, ela chegou a voltar. Claro que isso não é todas as vezes, mas observem que a Cirela, várias ações aqui que subiram mais aí na sexta-feira, elas não têm a volatilidade que o mini índice, por exemplo, teve na sexta-feira. Elas não tiveram essa volatilidade. Observe que o mini índice aqui, ele foi para cima, foi para baixo, foi para cima, depois ele foi. Né? Observem que as ações não tiveram esse movimento. Claro que o mini índice abre antes, né? Mas se vocês observarem aqui, ele ficou até muito mais tempo, né? Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, ó, esse candle aqui, ó, ele está aí 11h25 da manhã. Tá? Então, 11h25 da manhã, nós temos um candle nos 5 minutos no índice abaixo das médias, numa congestão, sem saber que vai acontecer. Na Cirela, onde nós estávamos aqui, ó, tá? 11h25 da manhã, ó, observem aqui, ó, vamos ver, 11h20, 11h25 da manhã, nós estávamos aqui nesse candle aqui, ó, tá? Nesse candle nós estávamos aqui 11h25 da manhã. Já tinha dado o start da RBI, né? Então, assim, enquanto o índice estava batendo cabeça, pensando se ia subir ou não, você já tinha engatado uma RBI aqui em Cirela, em City 3, tá? Obviamente, vão passar, né? Isso vai passar desapercebido, porque você vai ter que olhar várias ações. Existem situações aí que eu, por exemplo, não consegui pegar a Cirela 3 na sexta-feira. Tá? Eu estava olhando outros ativos, acontece, você não consegue, né, necessariamente pegar, né? Mas existiram essas possibilidades. Né? Então, observem que as ações têm tendências aí mais sólidas, mas não tem o mesmo glamour que você fazendo market aqui no mini índice por causa da alta alavancagem. Né? Agora, será que esse um mini aqui que você vai batendo aqui, você vai conseguir ganhar mais dinheiro do que aqui? Né? Esse é o detalhe. Ó, não estou falando que eu não opero o mini índice e o mini dólar, pelo contrário, tá? Eu gosto bastante aí de operar aí a questão do mini índice e do mini dólar, mas eu tenho ciência dessa diferença. Tá? E as ações têm feito cada vez mais parte aí do meu cotidiano, porque isso está influenciando principalmente em momentos que o mini índice está congestionado e tem muito ruído, né? As ações têm se mostrado um porto mais seguro para arriscar certas posições mais maiores.
tá? Obviamente você precisa ter um pouco mais de dinheiro na conta. Só que o pessoal fala, né, que não sei o que e tal. Mas o pessoal, vamos pensar, né? É, você operar aí com menos de 1.000, 1.500, 2.000 é, é meio complexo, né? Então essa é a diferença. E, obviamente, nós temos uma diferença que, por exemplo, né, é uma diferença aí positiva para o lado. Vamos falar também das qualidades positivas do mini índice e do mini dólar. Né? Somente o mini índice e o mini dólar, você, por causa justamente da alavancagem, você consegue aí com uma conta pequena, né, colocar muitos lotes aí, né? E transformar esses muitos lotes em muito dinheiro. Obviamente, seu risco é enorme também, né? Porque se você colocar aqui, por exemplo, 10 contratos, né? Colocar 10 contratos, logicamente, você vai estar 205 mil aí, né? Com 10 contratos, vamos colocar uma, uma coisa assim bem mais clara, assim, mais óbvia, né? Menos viagem na maionese. Vamos colocar que você tenha R$ 2.000 na conta, né? E você abra 10 contratos, né? E aí serão 500, você está arriscando aí, você tá arriscando, vamos dizer assim, né? Bastante, né? Mas pelo menos você tem R$ 2.000 na conta e está abrindo 10, né? Com esses 10, se você faz uma compra bem feita aqui, né? É possível aí você ganhar aí R$ 1.000, R$ 1.500 no dia, né? Já, por exemplo, para você colocar aí 200, né? Você vai ter aí, deixa eu até colocar aqui já de uma vez, você vai ter aí, ó, que colocar 8.000 ações aí de Cirela, né? Muitas vezes esses 8.000 de ações de Cirela, eles vão ter até um spread para você pegar uma RBI dessas, por exemplo, elas sofrerão spread. Obviamente a Cirela tem uma ela tem bastante movimentação, mas você pode sim sofrer um spread, né, para você pegar esses 8.000. Então, até para stop também é perigoso, pode saltar o seu stop, pegar 8.000. Você não tem a liquidez que você tem no mini índice. Então, isso aí é um ponto positivo no mini índice. Você tem uma liquidez muito grande, coisa que você não tem tanto assim nas ações. Né? Então, isso é um vídeo aí colocando umas ideias para vocês que são poucas divulgadas aí no YouTube, deixando esse material aí para vocês, ok? Mais vídeos virão. Abraço a todos, bom fim de semana.